Mais uma vez, boa noite a todos, né? A turma de matemática, primeiro semestre. Sejam bem-vindos para assistir mais uma aula de Física Geral, tá bom? Na semana passada, nós fizemos uma introdução ao estudo de vetores e vimos lá alguns vetores importantes que são tratados na física, como, por exemplo, o vetor deslocamento, o vetor velocidade, vetor aceleração, e usamos também o vetor força, né? A força é uma grandeza vetorial. E agora, nesse primeiro momento aqui da cinemática da partícula, por que partícula? Né? Tem uma explicação para isso. No ensino médio, a gente chama de ponto material. Né? Um ponto material é um corpo em movimento, né? Que possui as dimensões desprezíveis quando comparadas com as dimensões do problema. Ou seja, de maneira geral, um ponto material, ou partícula, é aquele que só tem movimento de translação. Não faria sentido nós falarmos na rotação desse corpo. Vamos deixar lá para adiante, quando vamos estudar a cinemática da rotação. Tá? Por enquanto, vamos estudar só aqui a translação. Ok? E por isso que nós chamamos aí cinemática da partícula. O primeiro conceito dentro da cinemática, né, é a ideia de movimento. O que é o movimento? Né? E aí nós vamos entender, de acordo com as informações que estão no próprio princípios matemáticos da filosofia natural de Isaac Newton, que ele vai fazer com que nós entendamos que o que a gente trabalha aqui com o espaço e com o tempo são relativos, ou seja, eu não estou considerando o espaço absoluto e nem o tempo dentro desse contexto newtoniano também é absoluto. O tempo inicial, né, corresponderia àquele tempo em que houve a explosão, lá, a grande explosão, o Big Bang. Esse é o tempo zero. E, para nós, o tempo zero é quando nós começamos a observar o fenômeno, no caso, o movimento. Então, eis aí a questão da relatividade do tempo, né? Que o Newton trabalhou. Ele não trabalhou a relatividade, obviamente, como Einstein trabalhou, né? A relatividade do tempo. O Newton trabalhou a relatividade do tempo nesse sentido, que o tempo que a gente utiliza é um tempo relativo, que o t igual a 0 segundos, né? Que é quando eu aciono o cronômetro, é quando eu começo a observar o fenômeno, tá? E em cima disso tem alguns erros que as pessoas cometem, né? E eu vou fazer o comentário aí no decorrer da aula, tá bom? Muito bem. Então, o vetor posição, ele localiza a partícula, né? Eu vou usar, por enquanto, só um sistema de coordenadas retangulares. Já falei isso na aula passada e vou continuar falando, tá bom? Então, XYZ é um sistema de coordenadas retangulares que a gente vai utilizar e os versores correspondentes, os unitários correspondentes a cada uma dessas componentes é IJK, que foi o que nós também apresentamos, né, não esquecendo o chapeuzinho lá, né? IJK chapéu, ou seja, eles fazem parte aí do que matematicamente nós chamaríamos de uma base no R3, tá bom? Matematicamente, a gente chamaria de uma base. Eles formam uma base no R3. Muito bem. Está aí o vetor posição, que já era conhecido nosso, né? Agora, nós temos aqui um vetor, importante essa observação agora, que ele é função do tempo. Se ele é função do tempo, essa posição é tempo, significa dizer, deixa eu colocar aqui o laser, tá, gente? Havia esquecido. Significa dizer que uma dessas componentes, né,
de módulo X, Y ou Z, uma delas tem que estar variando com o tempo, ok? Pelo menos uma delas. Porque se as três forem constantes, e aí nós não vamos ter mais um movimento. Nós teremos um vetor fixo, tá? Então, é necessário que nós entendamos que para que o vetor posição varie com o tempo, né, pelo menos uma das suas componentes tem que variar. E aqui eu começo, e eu gostaria que vocês anotassem, inclusive isso, uma observação importante. O I chapéu, o J chapéu e o K chapéu, tinha acabado de falar deles, né? Que são os unitários ao longo, respectivamente, do eixo X, Y e Z, eles são constantes. Eles não variam com o tempo. É importantíssimo essa observação. Eles não variam com o tempo. I e JK são constantes. Logo, o vetor R só vai variar se os módulos das suas componentes variarem com o tempo, pelo menos uma delas. Tá bom? Como eu acabei de falar ainda agora. Ou X, ou Y, ou Z. Então, a construção da ideia do movimento é isso. Né? Uma partícula se movimenta em relação a um certo referencial se a posição dela em relação a esse referencial variar com o tempo. Tá? Isso é a ideia de movimento. Caso a posição dela não varie com o tempo, então ela está em repouso. Tá? Então eu estou fazendo uma abordagem bem geral da ideia aí de movimento, tá bom? Posição da partícula variou em relação a um certo referencial, dizemos que esse corpo ou essa partícula está em movimento em relação a esse referencial. Se não variar em relação a esse referencial, tá certo? Ele vai estar em repouso. Muito bem. Baseado nessa ideia, nós podemos agora ver esse vetor variando aí com o passar do tempo. Então, aqui nós temos um sistema de coordenadas retangulares, tá bom? Sistema de coordenadas retangulares. E aí eu vou localizar a partícula com aquilo que nós chamamos de posição inicial, R0, tá? É um vetor. Toda vez que eu falar de posição, vai ser vetor, tá, gente? É um vetor R0. Por que que ele é a posição inicial? Porque exatamente ele corresponde a esse instante T0 da observação, que para nós a gente vai utilizar, na maioria das vezes, 0. Ok? Muito bem. Então, digamos que isso daí seja um pássaro se movimentando, né, no interior da sua gaiola, e ele vai variar sua posição. E que num dos cantinhos da gaiola, lá, né, um dos vértices dessa gaiola, vamos imaginar uma gaiola retangular, tá bom? Um dos vértices da gaiola vai estar quem? A origem desse referencial. Então, eu começo a marcar, a localizar o pássaro a partir dessa origem. Então, lá vai, ó. R0 para T0, R1 para T1, R2 para T2, R3 para T3. Então, nós temos aí, né, uma sucessão aí de pontos de localização dessa partícula que está em movimento no R3. Ok? E aí, essa sucessão de pontos por onde a partícula vai se movimentando é o que nós chamamos de trajetória. Então, eu tracei aqui a trajetória, essa linha tracejada é a sucessão de pontos ocupados pela partícula no decorrer do seu movimento. Então, é a trajetória. E uma observação importante, né, que a trajetória ela depende do referencial que você está observando. Né? Se você vai no ônibus sentado e joga a sua caneta verticalmente para cima,
O ônibus está em movimento. O que vai acontecer com a caneta? Ela cai na sua mão. Ou seja, para você que está no ônibus, em movimento, junto com a caneta, a trajetória da caneta foi uma linha reta, porque ela subiu e desceu. Tá? Caiu na sua mão. Mas para quem está parado à beira da pista, né, vai observar, se pudesse, obviamente, né, observar a caneta descrevendo uma parábola. Por que isso? Vocês vão me perguntar. Porque essa parábola é a composição do movimento vertical que você iniciou lá dentro do ônibus, é a composição com o movimento horizontal do ônibus. Por quê? Porque o observador aqui de fora está vendo os dois movimentos acontecerem ao mesmo tempo. Enquanto que você que está lá dentro do ônibus só observou o movimento vertical. Não conseguiu observar o movimento horizontal porque você está dentro do referencial que está em movimento. Então vejam como a ideia aí, né? Então, para o observador, para você que está lá sentado no banco do ônibus, tá? Você vai estar em repouso em relação ao cobrador, que também está sentado lá. Mas, em relação àquela pessoa que está lá na beira da pista, você vai estar em movimento, tanto você como o próprio cobrador e todos aqueles que estão dentro do ônibus. Então vejam como a ideia da relatividade do movimento, aquilo que eu falei antes, né, que o Newton elabora algo a respeito disso, é muito importante isso, né, a gente está vendo na prática aí. Ok? Beleza? Então, nós temos aí, olha, o movimento, né, da partícula está mudando a posição dela com o passar do tempo. Bom, quando ela realiza o movimento, nós podemos, né, definir o vetor de deslocamento ou simplesmente o deslocamento. Eu estou reforçando por enquanto, tá? Vetor posição, vetor deslocamento, vetor velocidade média, mas eu vou tirar isso, tá, gente? Porque, na verdade, isso daí seria um reforço que eu estou fazendo, visto que essas grandezas todas são grandezas vetoriais. Mas eu vou tirar isso, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar só velocidade, aceleração e etc. Ok? Só um reforço que eu estou dando para a gente se acostumando com essa ideia aí vetorial. Bom, vamos pegar essa mesma figura, olha, é a mesmíssima figura. Só que eu vou pegar só o ponto de partida e o ponto de chegada dela. Né? Então, o ponto de partida é o R0 e o ponto de chegada é o R. Tá? Então, está aí ela se deslocando. E eu considero o R0, né? Já falei isso para vocês antes, a posição inicial, que corresponde ao instante inicial T0. E considero a posição R a posição final, tá? Posição final, correspondente ao instante final. Então, houve aí um deslocamento. E onde é que está esse deslocamento? É um vetor que vai desde essa posição inicial até essa posição final. Então, eis aí o vetor deslocamento. Está aqui ele, olha. Ok? A gente chama de ΔR. Vamos já entender por quê. Vamos lembrar da aula passada que nós falamos lá da linha poligonal, né? Que é o método para cálculo de soma de vetores. Então, se eu somar, preste bem atenção aqui, tá? O R0 com o ΔR, que é o que eu estou chamando de deslocamento, repetindo, se eu somar o R0 com o ΔR, né, do jeito que está aí, lembrando lá a linha poligonal, a soma, né, o resultado desta soma é o próprio vetor R, o vetor final. Então, eu poderia escrever sem nenhum problema que o R é igual a R0
mais ΔR. Mas quem eu quero determinar que não é o ΔR, então vai ficar aqui o ΔR. É o R menos R0. Ou seja, eu determino, preste bem atenção, eu determino, isso é de maneira geral, né? Eu determino aí o deslocamento, já não vou tirar o vetor, tá bom? Só para lembrar, eu determino, né, o deslocamento pela posição final menos a posição inicial. Tá certo? Então, é uma diferença entre dois vetores. Né? Nós tratamos também disso na aula passada. Bom, o vetor R está bem aqui, gente, olha. Seria xi, né? Vetor R. Xi mais YJ mais ZK. É o vetor R. Quem seria o vetor R0? Como é que eu representaria o vetor R0? Seria o x0i mais y0j mais 0k. Repetindo, né? Vocês estão vendo aqui, eu estou apontando o vetor R, vetor final, digamos assim, tá? Qual seria o vetor, né? A posição inicial, me desculpe, seria o R0, está bem aqui ele, ó, x0i mais y0j mais z0k. E quando eu fizesse o R menos o R0, eu vou obter quem, gente? O ΔR, que é ΔX mais ΔXi mais ΔYJ mais ΔZK. E esses delta, quem são? São os módulos das componentes do deslocamento. Repetindo, são os módulos das componentes do deslocamento. Que são dados, olha como é que eles são dados aí, né? Aí já passa a fazer um pouco mais sentido para aquilo que a gente já estudou. Ao longo da direção x, esse módulo seria o ΔX. X menos x0, ou seja, o x final menos o x inicial. O ΔY é o módulo da componente ao longo do xy, do eixo y, desculpa, do eixo y. Então, seria o y final menos o y inicial. E o ΔZ, correspondente ao eixo z, z final menos o z inicial. Tá? Então, quando eu trabalho apenas numa dimensão, preste bem atenção, eu só levo em conta um desses aqui, se for uma dimensão só. Tá? Se for duas, eu levo em consideração dois desses. E se for tridimensional, o movimento, né, eu levo em consideração os três. Então, é dessa forma que a gente vai construindo e tentando chegar lá naquela ideia, né, que a gente já conhece lá do ensino médio. Ok? Beleza? Então, depois disso, a gente pode resolver um exemplo bem simples, que é o exemplo que está lá no material de vocês. Eu espero que vocês tenham lido o material. Inclusive, eu quero dizer que amanhã eu vou tirar aquele que já tem algumas correções que precisam ser feitas, tá? Esse material é uma construção, aos poucos a gente vai verificando que a gente precisa corrigir alguns pontos e vamos fazendo isso ao longo das nossas aulas, tá? Eu estou melhorando esse material a cada momento que passa. Muito bem. Então, está aqui o exemplo 1 que está lá, né? Inclusive, lá eu demonstro geometricamente os vetores, é que eu só vou fazer analiticamente, que é com que a gente vai trabalhar bastante. Uma partícula inicialmente na posição R1 igual a 2i mais 3j no SI. Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês. O que significa essa posição R1, 2i mais 3j? Tá? No SI.
Significa dizer que as distâncias são movidas são dadas, em metros. Logo aqui eu tenho 2 metros e mais adiante eu tenho 3 metros. O que significa aqui? Que esse 2i é um vetor componente de 2 metros e está no sentido positivo do eixo x. Da mesma forma, essa segunda componente, que é a componente j, né? Componente y, tem um módulo de 3 metros e também está no sentido positivo lá do eixo y, né? Então, aí eu consigo montar o vetor no plano, portanto, xy. Por que no plano xy? Porque ele não tem a componente z, né? Não tem nenhum número aí multiplicado por k, chapéu. Se desloca para a posição R2 igual a 4k, chapéu, no SI. E agora? Né? De posse dessa montagem algébrica que a gente vem construindo, eu posso dizer, sem nenhum problema, que aqui, na posição R2, a partícula está sobre o eixo Z. Tá? Por quê? Porque ela não tem nem componente X e nem componente Y. Só tem componente Z. Então, ela está sobre o eixo Z. E como é que eu posso entender esse vetor? 4 metros de módulo, né? Ao longo do eixo Z positivo. Então, eis aí o vetor R2. Ele quer saber, né? Determine um vetor de deslocamento, bem como seu módulo. Né? Estão lembrados que o módulo é calculado a partir do teorema de Pitágoras, visto que essas componentes são todas ortogonais entre si. Tá? É esse detalhe aí. Ok? Então, analiticamente, façamos. Está aqui, ó, o ΔR nada mais é do que a posição final menos a posição inicial. Portanto, R2 menos R1. Quem é a posição final? 4K, chapéu. Menos, é esse menos aqui. O que é legal você fazer para não haver equívoco? Use sempre um parênteses. Aqui não vai ter problema. Por quê? Porque no R1, as duas componentes têm módulos, né? Estão ao longo do eixo X positivo e eixo Y positivo também. Tá? Mas se não tivesse, eu teria que fazer joguinho de sinal. Tá bom? Então, a partir daí, a gente obtém esse deslocamento. Não é mais obrigado eu dizer que é um vetor deslocamento. Tá? Já fica claro que é um deslocamento que é vetorial. Tá? Então, está aqui o vetor ou simplesmente deslocamento, 2i chapéu menos 3j chapéu mais 4k chapéu. Ok? Muito bem. E o módulo dele? Pitágoras nele, né? Lembrem-se que os módulos vão ser elevados ao quadrado, né? Então, menos 2 ao quadrado, que dá 4. Menos 3 ao quadrado, que dá 9. 10 já tem 13, né? Tá certo? E 4 ao quadrado, que dá 16. Vai dar 29. Portanto, raiz quadrada de 29 vai dar aproximadamente aí 5,4 metros. Tá? Então, o módulo do deslocamento que nós determinamos pelo teorema de Pitágoras, ok? Muito bem, nós fizemos isso na aula passada, né? Bastante. Bom, de posse do vetor deslocamento, nós podemos definir o que nós chamamos de velocidade média. Como eu falei para você, ainda estou usando aí o termo vetor, mas isso vai desaparecer, tá? É só para acostumar, gente. Então, a velocidade média, basta você dividir o deslocamento sofrido pela partícula, tá? Pelo intervalo de tempo. Só isso. Lembre-se que o intervalo de tempo é um escalar, né? Então, eu vou dividir cada um dos
módulo das componentes por um escalar. É isso que eu vou fazer. Tá? Onde o ΔT é t menos t0, ou seja, é o intervalo de tempo, é o instante final, menos o instante inicial. Ok? Então, vamos agora, de posse aí, né, deste exemplo, que é exemplo 2, né, sabendo que no exemplo 1, a partícula, ao se deslocar, ela gastou 2 segundos, tá bom? Ou seja, foi de 0 a 2 segundos. Então, 2 menos 0 dá 0. Ok? Gastou 2 segundos. E calcular a velocidade média, bem como o módulo dessa velocidade média. Lembre-se, velocidade média é um vetor. Tá? Então, aqui, ó, usando a definição, basta pegar o vetor deslocamento, ou simplesmente o deslocamento, e dividir pelo intervalo de tempo, né? Que é de 0 a 2 segundos. Então, simplesmente isso, nada mais do que isso. Né? Menos 2 dividido, isso aqui vai dar 2, né? Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Como 1 é elemento neutro, a gente não coloca. Menos 3 dividido por 2, menos 1,5. E 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, temos aí a velocidade média, né? Menos I, menos 1,5 j. Ok? Está travando aí? Mas como os outros estão ouvindo aí? Ok, gente? Acho que tem um problema de internet aí, né? A internet está ok aqui. Mas é um problema da própria internet mesmo, tá bom? Realmente essa aula está sendo gravada e depois vocês podem falhar alguma coisa aí, né? Pode ter um acesso aí com tranquilidade. Ok? Então vamos lá. Velocidade média, não esqueçam, é um vetor, tá? Então está aí no sistema de coordenadas retangulares, menos I, menos 1,5J, mais 2K chapéu no SI. O que significa isso? Que o módulo ao longo da direção X é menos 1 metro por segundo. O que significa isso? Que ela está se deslocando no sentido contrário ao referencial. Parecesse menos, sentido contrário. Digamos que o referencial X seja orientado para a direita. Então, a velocidade média da partícula, nesse intervalo de tempo, ela se deslocou para a esquerda. Toda vez que um móvel se desloca no sentido contrário ao referencial, nós dizemos que esse movimento é retrógrado. Repetindo, toda vez que um móvel se desloca no sentido contrário ao referencial, nós dizemos que esse movimento é retrógrado. Então, fiquemos certos do seguinte: quando o módulo da velocidade ao longo de um eixo for positivo, tá? For positivo, significa dizer que está se deslocando no mesmo sentido do referencial. Nesse caso, nós chamamos esse movimento de progressivo. E quando o móvel se desloca no sentido contrário ao referencial, nesse caso a velocidade vai dar negativa, nós chamamos esse movimento de retrógrado. Então, velocidade positiva, movimento progressivo, mesmo sentido do referencial, velocidade negativa, sentido contrário ao do referencial, o movimento será retrógrado. Então, tanto ao longo do eixo X quanto ao longo do eixo Y, o movimento foi retrógrado.
Mas ao longo do eixo Z, o movimento foi progressivo. Certo? Foi progressivo. Como que você pode enxergar essa ideia? Ora, gente, presta atenção. Ele estava na posição ao longo do eixo X. Fala para mim. Ele estava na posição, ó, vem aqui, ó, 2. E foi para 0. Então, ao longo do eixo X, ele teve um deslocamento, né, retrógrado. Ao longo do eixo Y, ele estava em Y igual a 3 metros e foi para 0. Então, se deslocou também de forma retrógrada. E ao longo do eixo Z, ele estava no 0 aqui, ó, porque não tem no R1, que é no vetor, que é na posição inicial, desculpa, não tem, né, aquela componente ao longo do eixo Z. Que tem, mas só que ela vale 0, né? Então era 0 e ele foi para o 4, ou seja, se deslocou progressivamente. Então, é só para a gente entender o que é que está ocorrendo geometricamente, para poder comparar com o que a gente está determinando analiticamente, tá bom? Então, não esqueçam dessa classificação inicial que a gente está fazendo aqui, tá bom? Na aula de amanhã, a gente vai entrar com uma outra classificação. Fala, professor. De um modo geral, o movimento ele estaria classificado de que forma, então? Eu teria que classificar gradualmente ele ao longo dos eixos? Exatamente, tem que ser ao longo de cada eixo para poder entender. Então, de maneira geral, nós teremos ao longo do eixo X, movimento retrógrado, a mesma coisa ao longo do eixo Y. E ao longo do eixo Z, movimento progressivo. Tá bom? É porque aí você vai ter uma ideia geral do que aconteceu com a partícula. Tá bom? Ok, obrigado. Com a partícula. Beleza. Olha, gente, se tiver alguma dúvida, aí vocês vão perguntando aí, tá? Mas deixa eu caminhar, porque de antemão eu preparei uma aula para a gente gastar um pouquinho mais de tempo hoje, e amanhã a aula vai ser um pouco mais rápida, que eu queria conversar com você já sobre a ideia do projeto, tirar algumas dúvidas, tá bom? Eu já tenho mais ou menos os temas, tá bom? A gente vai fazer isso amanhã, tá? Hoje eu gostaria de gastar uma energia maior, porque hoje eu vou tratar de 2 assuntos referentes àquela apostila que o Gilvan mandou para vocês. Tá? Só que, mais ou menos assim, o Gilvan está sendo dentro do fundamento, e eu vou estar dentro da técnica. Tá? Então, eu vou ser técnico aqui e vou pedir que vocês, nesse primeiro momento, também sejam assim, técnicos, né? Práticos. E aí, quando vocês forem estudar lá o cálculo 1, vocês vão entender tudo isso que a gente está falando aqui, tá bom? Então, tipo assim, é uma fórmula que a gente vai dar, e aí vocês seguem que dá certo. E depois, por que que é isso? Nos detalhes, dentro da formalidade matemática, vocês vão ver lá em cálculo 1. Tá? Mas, para mim, basta que vocês façam exatamente como eu estou dando esse toque aqui para vocês, tá? Então, fiquem tranquilos, que não é difícil, tá? A gente se acostuma com tranquilidade a fazer isso, tá? Aí eu vou aos poucos. Primeiro polinômio. Mais adiante eu vou ver como é o seno e o cosseno, tá? Aos poucos. A gente não precisa se precipitar, porque para mim a matemática ela entra de acordo com a necessidade dela. Tá? Na física, a matemática entra de acordo com a necessidade, que é o que a gente chama de matemática aplicada. Falamos disso na aula passada. Ok? Então, vamos caminhar. Sim, achamos aí a velocidade média, mas está se pedindo o módulo dela. O que é que a gente vai falar? Pitágoras nele, né? Então, está aqui.
Mas olha só, eu não preciso perder tempo com Pitágoras. Por quê? Pura e simplesmente porque nós já determinamos o módulo do deslocamento, lá no exercício 1. Então, se eu tenho um módulo do deslocamento lá do exercício 1, basta dividir pelo intervalo de tempo, que você já tem o módulo de quem? Da velocidade média. Mas se você quiser, né, testar, pode aplicar o Pitágoras aqui na velocidade média, que você vai chegar nesse mesmo resultado. Ok? Próximo, né, de 2,7 metros por segundo. Por que próximo? Porque aqui está próximo, olha. Próximo de 5,4 metros foi o módulo do deslocamento. Então, próximo de 2,7 metros por segundo é o que você vai encontrar se jogar o Pitágoras aqui para a velocidade média. Ok? Pode fazer aí. Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais menos 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vai dar esse resultado. Tá bom? Muito bem. Continuando. E aí, nós vamos passar para a ideia de velocidade instantânea. Né? Então, aí é que entra, né, aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, desse conhecimento aí de cálculo, tá? A velocidade média, ela não conta a história do movimento. Tá certo? Para a velocidade média, só interessa o início e o final, como eu mostrei naquele gráfico que eu defini o deslocamento. Aqueles ponto por ponto ao longo do movimento, a velocidade média não conta essa história. Quem vai contar? A velocidade instantânea. Né? Ou seja, aquela velocidade que corresponde praticamente a um instante. Daí o nome, velocidade instantânea. Velocidade para um instante. A velocidade média é para um intervalo de tempo. Eis a diferença. Mais uma vez, velocidade instantânea é num único instante. Velocidade média para um intervalo de tempo. E eu vou aproveitar para a gente fazer um exemplo aqui, exatamente para mostrar a diferença entre a velocidade média e a velocidade instantânea, na prática. Ok? Então, o que a gente tem que fazer para ser um único instante? É aí que é a construção. Para ser um único instante, né, a diferença entre o instante inicial e o instante final tem que ser praticamente quanto? Fala para mim aí. Para ser um único instante. Para ser um único instante, a diferença entre o instante final e o instante inicial tem que ser praticamente quanto essa diferença aí? Para ser um único instante. Fala para mim no chat aí. De quanto tem que ser essa diferença entre o instante final e o instante inicial? Coloca aí. Exatamente, Sidomar. Zero. Para ser o mesmo instante, valendo, né? Como o pessoal fala lá no Oteiro, lá no Fama, não sei se vocês já ouviram falar, né? Valendo mesmo tem que ser zero. Só que não pode ser zero, porque o intervalo de tempo está no denominador. Tá certo? Exatamente. Vamos dar o primeiro passo. Tá, Sidomar? Primeiro passo diz o seguinte, que a velocidade instantânea tem que ser... Aí eu vou usar uma ferramenta para não deixar zerar, o intervalo de tempo. Tá? Então, a velocidade instantânea é o limite de ΔR sobre ΔT. Quem é ΔR sobre ΔT? É a velocidade média.
Então, é o limite da velocidade média quando o ΔT tende para zero. Ele não vai ser zero, mas ele vai tender para zero. Então, essa representação matemática, que é o limite, tá? Ela é o que a gente chama, isso, bem próximo de zero, né? Ela é o que chama de derivada. E eu gostaria aqui, nesse momento, de apresentar a derivada para vocês. Olha só, preste bem atenção para que a gente não cometa erros matemáticos nesse momento. Vou voltar aqui um pouquinho, sem tirar, né? Olha só, é o limite de ΔT tendendo para zero, de ΔR sobre ΔT. Presta bem atenção, ΔR sobre ΔT. Isto é uma divisão, tá bom? Quando eu definir isso como uma derivada, isso daqui não é mais divisão. dr dt não é a mesma coisa que dr dividido por dt. Evitem fazer isso, porque você vai estar errando. Tá certo? Então, Daniel, como é que seria então? Se não é dr dividido por dt, tá? Como é que eu tenho que dizer então esse dr dt? Simples, preste bem atenção. A derivada, ela não é uma divisão. A derivada é um operador matemático. Né? A derivada, repetindo, ela é um operador matemático. Então, qual seria o certo, Daniel? D, dt, de R. Repetindo, D, dt, de R. Ou seja, eu estou aplicando esse operador, chamado derivada, a uma função. Função do tempo, né? Função do tempo. Por quê? Se não for uma função do tempo, ela não vai variar com o tempo, logo, se não há variação, a derivada é zero. É por isso que nós dizemos que a derivada de uma constante é zero. Então, se o dr, olha só agora, gente, olha só. Se o r, não variar com o tempo, a derivada dele vai ser zero. Ou seja, ele vai estar em repouso, porque a velocidade dele vai ser zero. Tá? Então, vejam como isso, matematicamente, representa a ideia de movimento. Por quê? Se um corpo está em movimento, ele tem que ter uma velocidade. Tá certo? Se ele está em repouso, quanto é a velocidade de um corpo em repouso? Fala para mim aí, rapidinho aí. Quanto é a velocidade de um corpo em repouso em relação a certo referencial? Zero, tá aí o Sidomar. Tá bom? Zero. Zero. Tá certo? Então, eis o significado aí. Agora, isso daqui é uma carga teórica. A gente vai para a prática para saber como é que faz a derivada, tá bom? Como eu falei para o Gilvan, eu só vou usar inicialmente derivada de polinômio. Tá? Por quê? Porque é a mais simples que tem, a mais fácil de entender nesse primeiro momento, tá bom? Depois a gente vai vendo as outras aí. Muito bem. Continuando. Ou seja, a velocidade instantânea é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, nós temos aí algo importantíssimo, que vem da representação geométrica da derivada, que eu vou colocar para vocês aqui agora.
Vejam, aqui eu tenho um intervalo de tempo nessa figura aqui, tá? Então, se eu for calcular, eu não vou calcular a velocidade instantânea, vou calcular a velocidade média. Para que eu possa calcular a velocidade instantânea, o intervalo de tempo tem que diminuir. Consequentemente, o deslocamento ele também vai diminuir. Ele vai passar de um determinado valor para o que a gente chama de infinitesimal, uma diferencial, tá? Ele vai passar de ΔR para dr. Então tá aqui, ó. ΔR, né? Olha só o que vai acontecendo com ΔR, ó. Esse é o significado geométrico da derivada instantânea. Da velocidade, desculpa, instantânea. Então, se vocês estão lembrados, esse vetor aqui de deslocamento, ele corta toda a trajetória. Vou voltar só para a gente ver aqui, ó. Vou voltar aqui, tá? É o jeito, não tem jeito. Aqui, ó. Cheguei nele. Esse vetor ΔR, ele corta a trajetória. Então, em 2 ou mais pontos. Então, é essa a situação. Quando eu faço a derivada, esse deslocamento ele vai ficando o quê? Tangente à trajetória. Isso é muito importante para a física, né? E para a matemática também. Então, o que seria a derivada numa matemática, né? Seria, olha só, o coeficiente angular da reta tangente à curva em certo ponto, ou no ponto considerado. Então, se eu tenho uma função qualquer, e naquele ponto, ali eu quero saber a derivada dessa função, vai ser o coeficiente angular, ou seja, eu passo uma reta tangente àquele ponto, o coeficiente angular dele é a derivada da curva naquele ponto. Tá? Mais na frente vocês vão saber por que isso. Mas o importante agora é exatamente saber isso. Ou seja, quando o deslocamento é relativamente grande, tá? Ele vai cortar a trajetória. Quando, vou passar agora de novo, vou para lá. Aqui, ó. Quando o deslocamento é pequeno, olha, ele vai querer tangenciar, se vocês memorizaram aquela trajetória, esse ΔR aqui, ó, que vai ter o mesmo sentido da velocidade instantânea, ele vai tangenciar a trajetória. Eis o significado físico, né? Para a gente vai ser físico, porque é a velocidade tangente à trajetória, e também um significado matemático, aquele em que a derivada é o coeficiente angular da reta que tangencia o ponto considerado. Tá? Tangencia a curva no ponto considerado. Então, vamos ver na prática como nós devemos fazer a derivada. Eu sei que alguns de vocês já sabem fazer derivada, mas eu sei também que alguns não sabem. Então, me perdoem aqueles que sabem, tá? Eu estou indo assim bem devagar, que é para vocês entenderem esse significado prático, técnico. Eu estou utilizando a matemática aplicada. Então, está aqui, ó. A posição de uma partícula varia com o tempo de acordo com a função. A gente chama de função horária da posição, tá? Então, R de t é 10 mais 5t e chapéu. Ou seja, ao longo do eixo x, né, nós temos a posição variando por essa função aqui. Fala para mim, essa função aqui é uma função de que grau? 10 mais 5t. Bora construir, tá, gente? 10 mais 5t é uma função de que grau?
Exatamente. Todos sabem me responder, se não todo, mas pelo menos a maioria. É o primeiro grau. Por que que ela é chamada de primeiro grau? Tudo isso é importante, gente. Pode parecer bobagem lá do ensino fundamental, mas tudo isso é importante. Por que esta função é chamada de função do primeiro grau? Ou agora, como estão chamando, né, os matemáticos. O Silvio me responde porque o gráfico é uma reta. Eu acho que não é bem a resposta. O maior índice da variável, alguém respondeu mais ou menos nessa linha, é 1. Bem aqui, ó. Quanto é o expoente do t aí? Não é 1? Tá? Ele é o maior. Por que que ele é o maior? É importante vocês me responderem isso. Por que que o 1 aqui é o maior? Existe outro expoente aí, gente? Fala para mim. Existe outro expoente aí? Fala para mim. Existe o 0. Muito bem. Ou seja, tem um t elevado a 0 aí? Vocês estão vendo? Exatamente. Então, bem aqui, ó, multiplicado pelo 10, tá, Carlos? Multiplicado pelo 10 está o t elevado a 0. Porque todo número elevado a 0 dá 1, né? Essa é a ideia que a gente vai trabalhar. Tá bom? Então, não esqueçam desse detalhe. É fundamental para a gente poder entender a derivada. E depois, consequentemente, vai ser fundamental para nós entendermos a integral. Até rimou, tá? T elevado a 0 igual a 1, né? Vai ser fundamental para a gente entender tanto a derivada como a integral, tá? Guardem bem essa ideia, ok? Então, vamos continuar. Para determinar o quê? A função horária da velocidade, a posição e a velocidade no instante 2 segundos. E letra C, a velocidade média entre os instantes 0 e 2 segundos. Preste bem atenção. Tá? Na letra A, eu peço a função horária da velocidade. Bom, na letra B, ele quer saber o valor numérico da posição, que eu tenho aí o vetor posição, ou a posição, simplesmente. Ok? E a velocidade. Ou seja, são instantâneos. Já no item C, já corresponde ao intervalo de tempo, portanto, é a velocidade média. Tá. Então, vamos à solução. Letra A. A velocidade é obtida usando a distributividade da derivada. O que é que significa isso na prática? A derivada é distributiva. Ela é um operador distributivo. Tá? Um operador distributivo. Por que que ela é um operador distributivo? Porque ela é um operador linear. Tá? Esses detalhes dessa ideia que eu estou construindo com vocês, vocês vão ver futuramente. Então, fazendo logo um resumo da ópera, tá? Tanto o limite como a derivada e a integral são distributivos, ou seja, porque são operadores lineares. Tá bom? Lineares. Ou seja, na prática, o que é que isso significa, Daniel? Que a derivada da soma é igual à soma das derivadas. E a integral da soma é igual à soma das integrais. Tá? Na prática, isso significa a distributividade do operador. Ele vai ser distributivo. Tá? Muito bem. Além disso, nós vamos aplicar essa regrinha aqui, né? Pura e simples.
tá? A derivada de x em relação a t. Olha só como eu coloquei aqui, gente. Quem é o x aí? O x é uma função, né? É uma função de é um polinômio, né? É um polinômio aí. Ok? Na variável t. Especificamente falando, isso é um monômio, né? Mas como existe a distributividade, né? Quando eu aplicar a um polinômio, né? A derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, eu acabo derivando monômio por monômio. Tá? Muito bem. Então, sendo x dado por a t elevado a n, como é que vai ficar a derivada disso? Olha só o resultado aqui. O expoente, né, ele vai multiplicar a constante, onde o a e o n são constantes, tá? O expoente vai multiplicar a constante. Ok? A gente costuma dizer, olha, cai o expoente, né? Cai. Esse cai é quando multiplica o expoente, tá bom? É uma forma prática de falar. E o novo expoente vai ser o expoente anterior menos 1. Vai ser o expoente anterior menos 1. Bora ver se vocês entenderam. Bom, essa regrinha. Se eu tiver um polinômio do terceiro grau na variável t, quando eu derivar, né, ele vai passar a ser de que grau? Ele era do terceiro grau, o maior expoente. Isso, vai ser do segundo grau. E se eu derivar de novo? Se eu derivar de novo, vai ser do primeiro. Então, derivar polinômio, de maneira geral, é diminuir o grau desse polinômio a cada derivada. Muito bem. E se for uma constante? Quanto é que vai dar a derivada? Zero. Muito bem. Será que a nossa regrinha responde isso? Vamos ver. Se for uma constante, ela vai estar multiplicado por t elevado a zero, certo ou não? Se for uma constante, repetindo, ela vai estar sendo multiplicada por t elevado a zero, certo? Ok? Muito bem. Quando o zero cair, ele vai multiplicar todo mundo lá por zero, certo? Quanto é qualquer número vezes zero? Menos o zero, obviamente, né? Vai dar zero. Então, a nossa regrinha aqui, ela também é válida para a constante. Mas que eu já sei que a derivada de uma constante é zero, gente. Porque se a constante não varia. Se não varia, né, e a derivada mede a variação, se não varia, é zero. Tá? É lógico. Mas o importante era a nossa regrinha aqui, né? Regrinha do Daniel Paeta, resolver esse problema da constante também, ok? Então, vamos utilizar agora isso daí. Sendo a velocidade dada, olha só aqui, preste bem atenção, dr e dt. Como é que eu represento isso matematicamente? D dt do R, olha. Ou seja, isso daqui é um operador. Por isso que não pode ser, preste bem atenção, dr dividido por dt. É d dt aplicado a este polinômio aí. Tá bom? Muito bem. Então, lembre-se que eu falei para vocês que I, J e K são constantes. Então, eles vão entrar naquele bojo lá do A. Não tem o A? O A continua lá, né? Ele vai multiplicar pelo
expoente que vai cair. Ok? Então, bora fazer agora um jogo bem prático aqui. O 10 é o quê? É uma função? Você pode dizer, é uma função de t elevado a zero, né? Tá certo ou não? Ou seja, o 10 é uma constante. Quanto é a derivada de uma constante? Zero. Logo, o 10 não vai aparecer lá na velocidade. Tá? Bora para cá. Eu vou derivar um monômio de primeiro grau. Ele vai passar de primeiro grau para que grau? Fala para mim, quando eu derivar. De 0 grau. Vai ficar t elevado a zero, que é quanto? Fala para mim. 1. Ou seja, quando você botar o olho aqui, um número multiplicado por uma variável, que o grau dela é 1. A derivada em relação a essa variável vai ser só um número. A derivada de 5t vai ser quanto? Fala para mim. 5. Tá? Só 5. Vamos passar. Então, a derivada desse termo aqui, todo esse termo, vai ser 5i. Tá? 5i. Mas, olha, usando a distributividade da derivada, né? Agora aqui, o que vai acontecer com o expoente 2? Ele vai cair e multiplicar o 2. E o j também, tá? Não esquece do j. Então, 2 vezes 2 dá 4. E aqui vai ficar 2 menos 1, que dá 1. Logo, quanto é a derivada de 2t quadrado? Fala para mim. Perfeito, 4t. Tá? Perfeito, 4t. Tá? Não esquece que tem o j, né? 4tj. E, finalmente, quanto é a derivada de t ao cubo? Muito bem. 3t ao quadrado. Por quê? Quem multiplica o t ao quadrado juntamente com k é o 1. Então, vai ser 3 vezes 1, que dá 3. Eu acho que na apostila eu faço no detalhe isso lá para vocês, tá, gente? É por isso que eu peço encarecidamente a todos os senhores e senhoras, tá? Me desculpe o termo, mas é um termo de respeito, né? Porque eu não sei se é casado ou não, mas eu generalizo. Então, eu peço a todos os senhores e senhoras que deem uma lida antes da aula. Uma, duas, três, tá bom? Exatamente para ficar um entendimento legal. Então, já vi que vocês estão muito bem de derivada, né? Pelo menos de polinômio, né? De uma função polinomial, ok? Muito bem. Então, como nós havíamos previsto, né? 5i, já que a derivada do 10 é constante, uma constante vai dar zero, derivada de 5t, 5. Então, 5i mais. A derivada de 2t quadrado é 4t, j, e a derivada de t ao cubo é 3t ao quadrado. Tá bom? Olha, muita gente esquece de fazer a subtração, tá? Então, não esquece desse detalhe, por favor, tá? Então, é 3 menos 1, que dá 2. Tá bom? É só lembrar, tá? Um termo de primeiro grau vira um termo de 0 grau, ou seja, vira constante. Um termo de segundo grau vai virar um termo de primeiro grau. E um termo de terceiro grau vai virar um termo de segundo grau. E um termo de quarto grau vai virar um termo de terceiro grau. E um termo de grau N. Um termo de grau N vai virar um termo de quanto? Muito bem. N-1, muito bem. Isso aqui é a pegadinha, né? Ótimo.
Então, eu estou usando isso que é para a gente ter essa visão prática da derivada, tá bom? Então, finalizamos aí o item A. O item B, eu bato nessa tecla lá na apostila. Achar a posição e a velocidade em t igual a 2 segundos é o valor numérico tanto da posição, tá? Porque, lembrem-se, quando eu fixar o tempo, eles vão deixar de ser variáveis no tempo. Eles vão ser vetores constantes. Então, bora fixar o tempo em 2 segundos. Bem aqui, ó. 5 vezes 2 dá 10, com mais 10, 20. Estou trabalhando o R, tá? O R de 2. Bem aqui. 2 ao quadrado dá 4, vezes 2, 8. Bem aqui. O 2 ao cubo dá 8. Então, nós temos aí, olha só, como eu falei para vocês, o valor numérico para t igual a 2 segundos da posição, ou seja, em 2 segundos, a posição da partícula vai ser dada por 20i mais 8j mais 8k chapéu no SI. O que significa isso? 20 metros, 8 metros, 8 metros. Se eu quiser calcular o módulo desse vetor, Pitágoras nele. Ok? Agora vamos ver o valor numérico da velocidade. Aí eu tenho que usar a função horária da velocidade, gente. Tá? Aqui não tem o t, vai ficar o próprio 5i. Aqui tem o t. Né? Quanto é que vai dar aqui? 2 vezes 4, 8. Aqui, t ao quadrado é 2 ao quadrado, dá 4. Vezes 3, 12. Então, temos aí, olha, o V de 2, 2i mais 8j mais 12k. Ou seja, no instante igual a 2 segundos, a posição é esta aqui, 20i mais 8j mais 8k, e a velocidade, no SI, né? E a velocidade 5i mais 8j mais 12k, também no SI. Logo, o 5 é 5 metros por segundo, tá? O 8 é 8 metros por segundo e o 12, 12 metros por segundo. Beleza? Muito bem, agora vamos para a velocidade média, que é para não confundir com velocidade instantânea. O que é que eu faço? Eu peço para que calcule a velocidade média entre 0 e 2 segundos. Quem é a velocidade média? Não é o ΔR dividido, aí eu posso falar, dividido por ΔT? Quem é o ΔR entre 0 e 2 segundos? É o R de 2 menos o R de 0. O que é o R de 0? É fazer o tempo igual a 0 lá no R. Então, assim, olha, bem aqui vai zerar, aqui também vai zerar, aqui também vai zerar. Só vai sobrar o 10i. Então, está aqui ele, olha. O R0 ou R de 0 é 10i. Então, como o deslocamento é a posição final, ou seja, a posição para 2 segundos, menos a posição inicial, que é a posição para 0 segundo. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. 20 menos 10, daqui a pouco eu vou precisar disso, tá? 20 menos 10 dá 10i. Tá bom? 10 dividido por 2, 5. 8 dividido por 2, 4. 8 dividido por 2, também 4. E eu tenho aí a velocidade média. Então, a velocidade média é 5i mais 4j mais 4k no SI. Lembrando que aqui é 5 metros por segundo, aqui é 4 metros por segundo, aqui também é 4 metros por segundo ao longo do eixo Z. Tá bom? Tem uns probleminhas lá na lista de vocês, que vocês já devem ter visto, que você precisa aí fazer a conversão, né? De quilômetros por hora para metros por segundo. Basta dividir por 3,6 e assim por diante, né? Então, tem que fazer algumas conversões, que é o que a gente faz muito lá a nível de ensino médio. Ok?
Então, comparando agora, aqui a velocidade média de 0 a 2 segundos. E aqui a velocidade instantânea em 2 segundos. Tem diferença? Tem diferença. Aí você pode dizer assim, mas se eu dividisse por 2 aqui a velocidade, se eu dividisse por 2 a velocidade instantânea, daria certo? Também não. Né? 2,5 dividido por 2 dá 2,5. Já falhou aí. E 12 dividido por 2 dá 6, não 4. Tá bom? Então, estou mostrando, a partir desse exemplo, a diferença entre velocidade instantânea e velocidade média. Vejam que eu nem falo mais vetor. Tá bom? Mas já fica subentendido que é. E toda vez que eu falar velocidade, né, já fica subentendido que é a velocidade instantânea. Tá? Quando eu tiver de falar média, eu vou dizer velocidade média. Tá? Então, qual a velocidade? Já sabe que é a velocidade instantânea. Ok? Muito bem. E agora aquela ideia lá da tangente. Gente, isso é muito importante para a física. Né? A velocidade ela vai ser sempre tangente à trajetória por conta da definição dela. Por quê? Porque a velocidade é a derivada da posição no tempo. Tá? Então, a velocidade vai ser sempre tangente à trajetória. Então, aqui eu tenho uma partícula que está se deslocando numa trajetória qualquer. Tá? Aqui ela está na posição 1, aqui ela está na posição 2, posição 3, posição 4. Está se deslocando aí. Tá? Como seria a velocidade lá na posição 1? Olha só, tangente à trajetória. Na posição 2, tangente à trajetória. Idem para a posição 3, idem para a posição 4. Isso é verdade, mais uma vez. Por quê? Porque a velocidade é a derivada da posição no tempo. Então, ela sempre vai tangenciar aí, né, a trajetória, tá bom? Ok? Então, com isso, a gente fez uma abordagem bem rápida a respeito da derivada, mas agora a gente precisa dar um passo a mais. A gente precisa voltar, tá? A derivada fez a ida da posição para a velocidade. E agora, se eu tiver a velocidade, eu posso achar a posição, tá? Eu tenho que voltar. Só que essa volta, aquilo que inclusive eu escrevo lá no texto, né? As pessoas dizem que a integral é o inverso da derivada. Isto não é verdade, eu vou provar por quê. Tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar a necessidade que nós temos de integrar. Por que a necessidade de integrar? Tá? Então eu começo com essa propriedade. Propriedade do gráfico V versus T, ou seja, velocidade versus o tempo. O que é que diz a propriedade? Ela diz que a área sob o gráfico, velocidade versus o tempo, é numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel no intervalo de tempo correspondente. Então, né, basta determinar a área, o valor numérico da área sob o gráfico, abaixo do gráfico, correspondente ao intervalo, né, que eu estou utilizando lá, é numericamente igual ao espaço percorrido. Tá? Por que numericamente igual? Ora, porque se eu estiver trabalhando no sistema internacional, o deslocamento é dado, né, o espaço percorrido é dado em metro. E a área é dada em metro quadrado. Então, é só em valores que elas são iguais. Vamos ver como isso funciona. No exemplo 3, tá, o exemplo que a gente acabou de fazer agora, velocidade é dada por 5i mais 4tj mais 3t ao quadrado k no sistema internacional.
Tá certo? Aqui é uma constante, aqui é uma função do primeiro grau e aqui uma função do segundo grau. Tá? Qual a ideia? A partir dessa função, voltar lá para a posição. Muito bem. Os gráficos, eles só vão nos dar quem? Os deslocamentos. Eles não vão dar posição. E para eu poder encontrar a posição, eu tenho que conhecer a posteriori. Desculpa, eu tenho que conhecer antes, tá? A priori. Eu tenho que conhecer antes, ou seja, a priori, e não posteriori, como eu falei, tá? A priori, eu tenho que saber a posição inicial. Por quê? Quando eu somar a posição inicial com o deslocamento, eu encontro a posição. Uma das primeiras coisas que eu falei para vocês, né? Se eu somar o R0 com o ΔR, eu encontro o R. Então, eu preciso. Por que isso? Porque quando eu derivei, eu perdi essa informação, visto que a posição inicial é uma constante. Quando eu derivei, foi embora, deu zero. Eu perdi essa informação. Então, é algo que a gente tem que conhecer. Então, é por isso que a integral ela não é o inverso da derivada. Tá? Ela seria o inverso se ela voltasse para a posição. Mas por que ela não vai voltar para a posição? Porque quando eu derivei, a posição inicial ela deu zero. Tá bom? E quem era a posição inicial nesse exemplo? O 10i, está lembrado lá? Né? O R0, ou R de t igual a zero, era o 10i. O 10 é constante, o i é constante, a derivada de 10i é zero. Eu perdi essa informação. Tá bom? Bom, quem são os módulos? Eu já até expliquei isso aí, né? O Vx é 5, o Vy é uma função do primeiro grau, 4t, e o Vz de t é uma função do segundo grau, 3t ao quadrado. Tudo isso aqui no SI, né? Então, está aqui, o 5 vem daqui, o 4t daqui e o 3t ao quadrado daqui. Ok? Então, está aí as componentes. A gente vai trabalhar em cima das componentes. Lembrando que o deslocamento de 0 a 2 segundos era 20i menos 10i, estão lembrados? Ficou 10i mais 8j, mas eu acho que tem um erro em algum lugar lá no passado. Não, não tem erro, não. Porque eu dividi o 8 também por 2, né, que deu 4. Não tem erro, não. Tá certo. Muito bem. Está aqui o deslocamento. Ó. Deslocamento de 0 a 2 segundos. Aonde as componentes são quem? 10 metros é o ΔX. 8 metros o ΔY. 8 metros o ΔZ. Bom, aí vem aqui. De acordo com a propriedade, né, cada um desses módulos aí pode ser obtido a partir do gráfico V versus T. Então, eu tenho que caminhar de eixo em eixo, ou seja, trabalhando primeiro o eixo X, depois o eixo Y e, por último, o eixo Z. Eu fiz isso lá na apostila de vocês, tá? Então, vamos lá. Exatamente para a gente poder fazer com que vocês entendam qual a necessidade da integral. Ao longo do eixo X, o módulo da velocidade é constante, é igual a 5 metros por segundo. Está bem aqui, ó. Então, se é constante, é uma função constante, vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos. E como eu quero saber o deslocamento de 0 a 2 segundos, vai dar essa área aqui de 0 a 2 segundos, que vai ser o nosso ΔX. Essa área rachurada aí, né? É a área de um retângulo. Ora, toda e qualquer, né, pessoa sabe calcular a área de um retângulo. Basta multiplicar a base pela altura. Quando eu faço isso, o
Quem vai ser a base? O 2. Quer dizer, 0 a 2 dá 2. Quem vai ser a altura? O 5, que é o Vx. Então, olha só aqui, ó. 5 vezes 2 dá 10, exatamente o que é o ΔX. Ou seja, até então, sem nenhum problema, eu estou aplicando a propriedade, né? É numericamente igual, né, ao espaço percorrido pelo móvel no intervalo de tempo correspondente. Ou seja, o intervalo de tempo correspondente é exatamente de 0 a 2. Ok? Muito bem. Vamos para o eixo Y agora. Ao longo do eixo Y, né, a velocidade ela é uma função do primeiro grau, 4t no SI. Tá certo? Se é uma função do primeiro grau, aquilo que falamos agora, né, que é uma consequência, tá, gente? O gráfico é uma reta. Então tá aqui, ó. Se eu fizer bem aqui, ó, o VY de 0, 0 vezes 4 vai dar 0. Se eu fizer o VY de 2, 2 vezes 4, está bem aqui, ó, dá 8. Então, por 2 pontos, passo uma única reta, e eu tenho aqui a área rachurada, é a área de um triângulo. Até o trapézio, gente, dá para a gente achar, tá? Algumas áreas de trapézio, tá bom? Até o trapézio dá. Depois disso já não dá mais, porque se eu for usar uma outra coisa, vai deixar de ser função. Tá? Porque a gente está trabalhando com função. Muito bem. Como é que eu acho essa área? É simples, né? A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Né? A base é 2, de 0 a 2. A altura é 8, foi o que nós achamos aqui, ó. 8. Simplifica esse 2 com esse 2, tá? Vamos deixar de falar cortar. Corta aqui 2 com 2, tá? Simplifica, fica mais elegante, né? E mais correto aqui para nós. Dá 8 metros. Ou seja, que vai bater lá com o deslocamento ΔY, que é 8 metros. Muito bem. Finalmente chegamos no eixo Z, que é uma função do segundo grau e o gráfico é uma parábola. Se eu fizer aqui o V de 0 vai dar 0. Se eu fizer o V de 2 vai dar 12. Por quê? Que é o valor numérico, né? Aquele valor numérico lá. 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado dá 4 vezes 3, 12. Ok? Esta área não é uma área de uma figura regular. Tá certo? E o que é que a gente tem que fazer? Matematicamente, nós temos que dividir essa área em vários retângulos, calcular a área de cada retângulo e depois somar. Só que para poder encaixar direitinho debaixo dessa curva, eu tenho que ter infinitos retângulos. E eu vou ter que fazer uma soma infinita no final. Essa soma infinita é o que nós chamamos de integral, que sai da derivada. Né? Ela sai da derivada, mas não é o inverso. Olha só, gente, por favor, uma coisa que eu vou pedir do fundo do meu coração. VZ é igual a DZ dt. Então, eu posso escrever, tá certo? Que DZ é VZ dt. Por favor, nunca vão falar isso, principalmente perto de um professor de matemática. Ah, o DZ está dividindo, vai passar... O dt, desculpa. Está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Isso é um erro. Tá certo? Eis aqui o inverso, ó. Isso daqui é o inverso disso. Aqui é uma derivada, e para essa expressão nós chamamos de diferencial. O inverso da derivada é uma diferencial. Tá? Mais uma vez, vocês vão ver isso lá para frente. A gente não vai perder muito tempo para isso. Mas assim, a grosso modo, quem seria, né, a diferencial? Seria exatamente, né, um retângulo infinitesimal.
um retângulo muito pequenininho, tá? Que tem como altura o VZ, que é o valor da função, e como base o dt, que é o infinitesimal de tempo, ou seja, um intervalo de tempo muito pequenininho. Ou seja, é quase a área de uma linha, que não é possível, pois a área de uma linha é zero, né? É quase isso, tá bom? Muito bem. Achamos a diferencial. Agora, o que é que nós temos que fazer? Integrar dos dois lados, tá bom? Matematicamente, o que a gente faz é isso. Eu vou fazer para demonstrar por que a integral é exatamente o ΔZ. Então, eu estou integrando dos dois lados. Aonde, tá? O dz vai variar do zero inicial até o zero final, tá bom? No caso aqui, o zero inicial é zero mesmo, tá bom? Mas eu não vou entrar nesse contexto nesse momento. E do outro lado, sim, a variável de integração no primeiro membro é o z. E a variável de integração no segundo membro é o t, tá? Esse d alguma coisa, essa alguma coisa é a minha variável de integração. Repetindo, a variável de integração, que é o z, e a variável de integração no segundo membro é o t. Então, aqui o z varia de z0 a z, né, do z inicial ao z final, e o t varia do t inicial ao t final, né, que no caso aqui é de 0 a 2. Tá bom? Vamos lá. Substituindo a função temos. Olha, então eu já estou adiantando para vocês que essa integral aqui, ó, do primeiro membro, vai dar z menos z0, mas eu vou explicar por quê. Z menos Z0. Quem é o Z? É o limite superior. Quem é o Z0? O limite inferior. Então, é a substituição do limite superior menos a substituição do limite inferior. Sempre assim, tá bom? Às vezes a gente precisa fazer um joguinho de sinal. Toma cuidado. Ok? Eu já sei quanto é que tem que dar essa integral aqui. É o t ao cubo. Tem que dar t ao cubo. Se não der t ao cubo, está errado. Tá bom? Se não der t ao cubo, está errado. Vamos lá. Usando a regra, olha agora a regra da integral. É mais ou menos, tá, gente? Inverso daquilo que a gente fez lá na derivada. Então, a integral de um termo de monômio, at elevado a n, dt, de t0 até o t. São os limites de integração. Olha só, lá a gente pegava o expoente e caía multiplicando, né? Ou seja, o expoente antigo cai multiplicando e o novo expoente é o n menos 1. Aqui, o que vai acontecer? Aonde tem Taylor, o A fica sem alteração, é uma constante, ele vai continuar aí multiplicando sem nenhum problema, né? O A fica T elevado a N mais 1, ou seja, eu vou somar uma unidade ao expoente. Então, lá a gente subtrai na derivada, né? Aqui a gente vai somar. E vai dividir, presta bem atenção, pelo novo expoente. Vai dividir pelo novo expoente. Tá certo? Muito bem. Olhando para cá, integral de dz, tá? Ele está sendo multiplicado por z
O dz está sendo multiplicado por z, que é a variável? Sim ou não? Hein, gente? Sim. Z elevado a quanto? Z elevado a quanto? Z elevado a zero. Então tá. Então lá ficaria quem? Z elevado a zero, dz. Aplicando a regrinha, vai ficar z elevado a zero mais 1 dividido por zero mais 1. Quanto é z elevado a zero mais 1 dividido por zero mais 1? Faz a continha aí rápido. Quanto é z elevado a zero mais 1 dividido por zero mais 1? Z, exatamente, olha isso, mamãe, tá? É o z, ó. Quanto é z elevado a zero mais 1? Dá z elevado a 1. Quanto é z elevado a 1? É o próprio z. Tá ok aí, Sidomar? Tá ok? Dividido por zero mais 1. Quanto é zero mais 1? É 1. Então, z dividido por 1 dá z. Então, está aqui já explicado por que a integral de dz é z. Então, vamos lá. Entenderam só essa parte aí? Quanto é a integral de dz? Z. Quanto é a integral de dt? T. Quanto é a integral de dy? Y. Quanto é a integral de dx? X. Quanto é a integral de dr? É o próprio R. Então, quando eu integro, tá, só o d variável, quem vai dar o resultado? A própria variável, baseado nessa regrinha aqui. É a própria variável. Tá bom? Muito bem. Agora, por que ficou z menos z0? A integral aqui deu z, e agora variando de quanto? De z0 a z. Então, eu substituo o primeiro limite superior. Parece uma coisa que matemático não gosta disso, tá? Vou logo adiantando. Eu vou substituir o z por z. Vai dar z. Menos, agora eu vou substituir o z por z0. Menos z0. Então, fica z menos z0, que foi o que nós encontramos aqui. Só para demonstrar, gente, que a regrinha, ela vale para qualquer termo polinomial. Qualquer termo polinomial, essa regrinha aqui é válida. É o que a gente vai usar sempre, né? Quando tiver polinômio, tá bom? Que é o que a gente vai fazer agora, né? As questões todas não vão passar disso. Você pode olhar lá que não vai passar de polinômio, tá bom? Então é tranquilo de fazer. Sim. Agora bora para essa segunda aqui, né? Comparando aqui, ó. Comparando. Quem é aqui? O A é o 3, o T é o próprio T e o N aqui é 2. Então, quando eu fizer, vai ficar 3, T elevado a 2 mais 1, dividido por 2 mais 1. 3 vezes T elevado a 2 mais 1, que é o próprio 3, dividido por 3. Tá certo? Então, vai ficar um 3 dividido por 3, eu posso simplificar. E só sobra quem? O t ao cubo. Tá certo? Sobrou só o t ao cubo. Então, 3t, quanto é a integral de 3t ao quadrado? T ao cubo. Porque ficaria 3t ao cubo dividido por 3. Eu não entendi qual foi a pergunta, mas
Depois tu me faz essa pergunta, deixa eu finalizar, tá bom? Mas me faça essa pergunta, inclusive, tá? Eu quero responder, tá bom? Vamos lá. Até aí, tudo bem. Vamos ver como é a ideia da substituição do limite, tá? Ou, olha só aí, eu vou substituir primeiro o limite superior. Então, vai ficar 2 ao cubo, menos a substituição do limite inferior, que é 0 ao cubo. Ora, 2 ao cubo dá 8, menos 0 ao cubo dá 0. 8 menos 0 dá o próprio 8. Então, com isso, eu fiz questão até de colocar seta, gente. Olha só. Algo que até então não teria nem condição de se fazer como calcular esta área, né? E agora eu já sei. Desde que aí seja um polinômio. Tá bom? Vamos dizer que a gente já é bambambam integral, porque ninguém o é. Tá? Integral ela é um bicho de 7 cabeças, meio bravo. Ok? Mas esse aqui nós estamos engatinhando, tá? Estamos engatinhando nisso. Então, está aí, essa área rachurada, ela equivale a um deslocamento de 8 metros. E vai bater lá, porque nós tínhamos lá 10 I mais 8J mais 8K. Tá bom? Muito bem. Vamos para o último slide. Eu peço mais um pouquinho de paciência para vocês, que agora a gente vai fazer algo bem mais geral. Em vez dos módulos do deslocamento ao longo de cada eixo, poderíamos, a partir da integral, né, para acho que esse para não tem, aí eu vou tirar antes de eu mandar para vocês, obter as funções horárias dos módulos das componentes. E, em seguida, obter o vetor de deslocamento. Porque se eu tenho os módulos das funções horárias do deslocamento, eu substituo lá e acho com tranquilidade o próprio vetor de deslocamento ou simplesmente o deslocamento. Entretanto, para isso, temos que conhecer a posição inicial ao longo de cada eixo, porque o que nós determinamos até agora foram os módulos dos deslocamentos ao longo de cada eixo. Tá certo? Vamos ver como é que isso funciona. Para o exemplo, faltou um aqui também. Para o exemplo dado, temos. Então, eu já estou aí mostrando que o R0, que a gente já tinha visto isso, né? Que é o R de t igual a 0, vale 10i, naquele nosso exemplo que a gente está trabalhando com ele, no sistema internacional. Essa é a posição inicial, tá bom? Ou x0 igual a 10 metros, SI, né? O y0 é 0, o z0 é 0. Então, esses já são os limites inferiores. Preste atenção. Esses são os limites inferiores. Tá bom? Muito bem. Ao longo do eixo x, ao longo do eixo y e ao longo do eixo z. São os limites inferiores. Outro fato é que os limites superiores são as próprias variáveis. É trocar x por x, é trocar y por y, é trocar z por z, porque eu quero achar uma função. No caso do tempo, é trocar t por t. Tá? Os superiores. Os inferiores vão ser valores. No caso do t, vai ser 0. Então, vamos lá. Olha só. Agora eu vou fazer, né, uma vez só. Integral de dx de x0 a x é igual à integral de vx dt. Tá bom? De t0 a t. Já estou calculando aqui, ó. Integral de dx é o x, variando de x0 a x. E aqui a integral de vx dt, eu vou colocar o 5 aqui, né? Porque o vx é constante, tá lembrado lá? A componente ao longo do eixo x da velocidade
É 5. Dá aquela reta constante. Variando de 0 a t, né? Aquilo que eu falei, ó. Em cima estão as próprias variáveis. Preste atenção, em cima estão as próprias variáveis. Então, substituindo os limites aqui no primeiro membro, ficou x menos x0. Tá? O superior troquei x por x, e o inferior troquei x por x0, que é igual. Quanto é a integral de 5 dt? Está lembrado? Aqui tem um t elevado a 0, t elevado a 0 dá 1, não é isso? Então, quando eu integrar, vai ficar t elevado a 0 mais 1, dividido por 0 mais 1. Vai ficar t dividido por 1 dá t. Como o 5 fica, ele é a constante. Tá certo? 5t. Muito bem. Variando de 0 a t. Substituindo x0 aqui, ó, que é 10 metros, e substituindo os limites. Olha, o 5 eu posso colocar em evidência. Tá? E o t, eu vou substituir por t, menos, substituindo por 0. Fica t menos 0. Resumo da ópera, x de t igual a 10 mais 5t. Ou seja, essa é a função horária do módulo da posição ao longo do eixo x. Vamos ver agora ao longo do eixo y. Aí já vai virar já uma rotina. Integral de dy, y, variando de 0, de y0 a y, né? Está aí o y variando de y0 a y. E o vy, desculpa, 4t. Quanto é a integral de 4t? Vai ficar 4t quadrado dividido por 2. Então, 4t quadrado dividido pelo novo expoente, que é 2, vai dar 4 dividido por 2, dá 2. De 0 a t. Substituindo os limites. y0 está bem aqui, é 0. Né? O 2 eu posso colocar em evidência, que ficou t ao quadrado, menos 0 ao quadrado. Quanto é 0 ao quadrado? 0 também, né? Então, resumo da ópera, y de t igual a 2t ao quadrado. Quem é essa função? É a função horária do módulo da posição ao longo do eixo y. Finalmente, agora, ao longo do eixo z. Vai ser integral de dz, de z0 a z, igual a integral de vz, dt, de t0 a t. Então, olha só como é uma repetição, olha, gente. Vejam, vai repetindo, ó. Só que aqui, ó, eu tenho que lembrar que a integral de 3t quadrado é 3t ao cubo dividido por 3. Então, dá o próprio t ao cubo. Substituindo os limites, vai ficar z menos 0, porque o z0 é 0, que é igual a t ao cubo menos 0. Resumo da ópera, o z de t é t ao cubo. Substituindo cada uma dessas funções lá no vetor posição, voltamos para aquele vetor lá, que foi dado lá no início do exemplo. Ou seja, o r de t é igual a 10 mais 5ti, mais 2t quadrado j, mais t ao cubo k. Ou seja, eu determinei, preste bem atenção, eu determinei a posição usando a integral da velocidade no tempo, sabendo a priori a posição inicial. Sabendo a priori a posição inicial. Silvio, eu estou fazendo assim, um esforço assim, muito grande para tentar fazer com que vocês entendam, né, assim, na prática, o que é a integral. Integral, na prática, é cálculo de área. Tá? Integral é... Desculpa. Sim, sim, muito bom. Estou gostando muito. Obrigado. É dizer para vocês, né, que essa integral com que a gente trabalha na física é a integral definida, tá, meu filho? Tá?
é a integral definida. Então, a integral definida, resumidamente, é o cálculo de área. Aí eu mostrei lá para vocês por que a necessidade de integral. Porque vai chegar um momento que a área eu não conheço. Então, eu só resolvo esse problema se for por integral. Gente, isso daí é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque depois, lá em cálculo 2, vocês vão aprender integral dupla, integral tripla. E vocês vão calcular os volumes, as áreas e os volumes, pelas integrais duplas e tripla, respectivamente. Que a gente usa muito isso na física. Então, é uma ferramenta fabulosa, né, a integral, e juntamente com a derivada, porque ela vem dela praticamente, mas que vai servir para a gente entender o verdadeiro significado dessas. A gente vai ficar brincando com essas funções. Então, a minha aula de hoje eu termino aqui. De amanhã já vai ser mais light, tá? Amanhã já vai ser só aceleração. Eu vou entrar um pouco da aceleração constante. Já vai ser bem mais light. Mas o grosso da aula de cinemática da partícula é esse que está aqui de vocês, juntamente com o exercício que vocês estão fazendo. Ok? Beleza, gente?